Alô, alô, VDN, aquele abraço. Como diria a música, hoje eu tô aqui começando a live com vocês. Tô substituindo o Luca, mentira, não tô substituindo ninguém, a gente tá revezando nessa função aqui. Então, hoje a gente vai começar a nossa live de perguntas e respostas, né? Como a gente anunciou no meio da semana, vocês mandaram perguntas pra gente. A gente analisou, trazer elas aqui para debater com vocês, né? Não se preocupem quem não mandou a pergunta nos stories, também participem bastante no chat, mandem perguntas, a gente vai responder, o pessoal já entrando aí. Heitor Caçapava, pessoal de Limeira, pessoal de Santos. Luiz Souza, o homem. Estamos aqui vestidos, na verdade esse daqui é o verdadeiro homem, né? Trajados com o rei. A gente começa mais uma live de perguntas e respostas. Eu já vou colocar o Luca aqui na live. Então, comentem, mandem suas perguntas aí que a gente vai debater. Fechou? Vou chamar já aqui o Luca. Já vai entrando para a gente debater. Muito Luca boa noite. Anieri, conhecido também como o Pelé da Aparecida. O Pelé não, desculpa. Garrincha. O Garrincha da Aparecida está de volta agora com a camiseta do Fluminense e a do Botafogo lá Camisetinha atrás, do onde ele marcou Fluminense. história. Diga lá, Exatamente. Garrincha. Tudo bem com você, meu querido Guilherme Ottonic? Tudo certo? Nesse domingo? Tudo ótimo. Nesse domingo de futebol, inclusive, né? A gente teve Por incrível que aí, pareça. por incrível que pareça, tivemos futebol hoje, em semifinais do Campeonato Inclusive, Carioca aí. Pode falar. inclusive entre Fluminense e Nesse Botafogo. Botafogo. Exato, 0-0, primeiro jogo no Engenhão. Quarta-feira tem mais. E Flamengo e Volta Redonda, se eu não me engano. Eu Fizeram acho que outro foi. jogo? Se eu não me Acho engano, que foi. foi Foi Flamengo Boa de 2-0. Vista. É, Boa Vista acho que foi no meio da semana, não lembro agora. enfim. 2-0 pro Flamengo. E, inclusive, o Flamengo que vai ser pauta de perguntas aqui. O pessoal mandou perguntas sobre o Sim. Flamengo. Já quer começar falando sobre o futebol carioca? Eu preparei uma breve introdução, Opa, explicar por que eu estou com a camisa do Fluminense, as duas do Botafogo lá atrás. E em claro. primeiro lugar, coloquei hoje a do Fluminense. Para quem não viu nosso post mais cedo, é uma crônica minha que eu fiz num dia da minha vida que eu estava usando essa camisa. Então eu falei assim, vou usá-la como homenagem para recomendar o nosso post, né, a nossa crônica. E Sim, aí falei assim, então eu vou, já que eu tenho também, coloquei ali as duas do Botafogo, essa do ano passado, retrasado, e aquela modelo retrô, antes ainda do Botafogo de Regatas com o Botafogo Futebol Clube se unirem, e em homenagem ao manifesto que os dois escreveram e assinaram em conjunto, segundo eles, o manifesto por um novo futebol, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar, então só deixando nosso apoio, o nosso, não sei você, mas o meu apoio total e restrito a Fluminense e Botafogo, os únicos dois times a não assinarem a volta do Campeonato Carioca. o nosso apoio, né? Eu me coloco também Isso aí. em apoio a esses dois times. E para começar a pergunta, já que a gente está falando sobre campeonato carioca, pergunta da Sim, Amanda, Amanda conhecida como minha cunhada. Ela hoje à tarde ela fez uma pergunta para mim, perguntando qual era a nossa opinião em relação a tudo isso que está acontecendo, da Flá TV, sim. de transmitir jogo na TV, aliás, no YouTube, enfim. Pode mandar bala, seu Luca. As perguntas capciosas você manda pra mim e você responde só as tranquilinhas, né? Tudo bem, eu gosto de falar mesmo, mas falarei pouco aqui porque ainda é muito recente tudo isso que aconteceu, né, Amanda? Amanda e todo mundo que tá ouvindo a gente aí. É muito recente, assim, as coisas aconteceram muito rápido, né? A gente acompanhou o Flamengo e o Vasco, que são os dois dos maiores clubes lá do Rio, muito fervorosos assim pela volta do Campeonato Carioca e aí num dia voltou, aí parou e voltou de novo. É, a minha opinião de quem
estudou pouco, de quem ouviu pouca gente, mas ouviu gente, por mais que tenha sido pouco, ouviu gente sim, é que seria natural isso, que os clubes rompessem ou começassem a negociar melhor com a televisão, porque hoje em dia o mundo mudou, hoje em dia o mundo é muito mais digital do que era em 87, se não me engano, a, que é quando começa a transmissão dos jogos na TV com a Rede Globo. Então, falei, o mundo mudou completamente, seria natural que isso acontecesse. Porém, não é natural que isso aconteça num momento como esse. No momento em que o Campeonato Carioca não era para estar acontecendo, no momento em Sim, que jogos não deveriam estar acontecendo. Então, eu acho que é muito simbólico assim que Flamengo e Vasco, principalmente Flamengo, tenha sido o clube que mais é, o clube que mais teve vontade de voltar com o campeonato e aí meio que para usar essa carta na manga na hora de negociar com a Globo, né? Porque a gente sabe que isso é tudo uma a lida negociata. O Flamengo fez isso para falar assim, bom, eu tenho esses números, sozinho eu consigo esses números e você me paga só isso. E esses números do Flamengo é 2,2 milhões total. Facebook, Twitter, YouTube. Então é interessante em números de Ibope é, é 2 milhões de visualizações é um número alto, se eu não me engano são 8 pontos do Ibope, algo que um jogo em escala nacional nem sempre consegue, mas tem todo aquele apelo de ter sido o primeiro, de sim. estarmos todos em quarentena, né, estarmos em casa, então foi mais uma carta de tipo, ó, a gente sabe fazer e sabe fazer bem. O que você pode oferecer a gente em troca? Porque se o que você oferecer em troca não for bom o suficiente, acaba por aqui e a gente sabe onde isso vai levar. Perfeito. Vendo aqui os comentários, mandar um abraço aí pra. Essa caneca é um perigo. Pro senhor Marcos Haddad, um beijo. O problema aqui é que os cachorros não são meus, gente. É da vizinha aqui, não tem muito o que fazer, não tem como controlar. Peço desculpas, pessoal da Magnífica aí, um abraço. Para a próxima pergunta, eu vi que entrou na live um pedaço aí, o perfil Enciclopédia das Lendas, né? É um perfil aí que a gente Sim. já conversou, enfim, o pessoal muito gente boa. E eles deixaram uma pergunta na caixa dos stories. Para vocês, quem é o melhor jogador de todos os tempos? E eu vou começar respondendo com esse Levanta a cara aqui. camisa aí. Levanta a Levanta a camisa. camisa aí. Aqui, ó. Respondido. Eterno Rei. Respondido. Enciclopédia das Lendas. Quer falar aí, Luca? Pode soltar a voz. Ah, não tem. Essa pergunta aí não é uma pergunta, né? Ela é um fato histórico comprovado e amplamente discutido. Não tem o que falar. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o maior de todos, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Só, Né? Japa, só para te. Não vou te interromper, mas aqui a Magnífica ainda perguntou: o Campeonato Paulista volta? É muito doido, né? Porque só eu vou responder rapidinho, Sim, depois eu sim. passo a bola para você de novo. Claro, Só tranquilo. vou falar do meu time aqui. Ontem o Luxemburgo foi diagnosticado com coronavírus, saiu dos treinamentos, ele está assintomático, então não sabia, soube por causa dos testes que os clubes estão tendo dinheiro e possibilidade de fazer. Então, eu acho difícil que volte assim, porque, enfim, vai chegar um momento que no Campeonato Carioca vai dar algum BO muito grande e aqui, pelo menos, não tem tido muitas conversas, né? Os times, o Palmeiras, desde o começo falou que não quer voltar, o São Paulo, desde o começo falou que não quer voltar, então eu acho aqui um pouco mais complicado de voltar, assim, a gente não tem lido nada, não tem lido nada. E pro Campeonato Carioca voltar, por mais que tenha sido de supetão, assim, foram umas 2 semanas entre as primeiras conversas e a volta, né? E aqui não teve nada. Então, é, esperamos que não volte mesmo e que a gente passe por isso o mais rápido possível e sem futebol. Claro. Os times, inclusive, já estão voltando a treinar, né? O São Paulo já Sim. botou, o Santos já postou foto no Instagram também Ah, treinando. o Os times, Palmeiras, inclusive.
Palmeiras, né? Palmeiras, a maioria dos times já estão treinando, na verdade, né? Estão E o tendo. problema é esse, né, Japa? A gente acompanha mais basquete, a gente tá vendo a NBA tá voltando também. E todo dia surge uma notícia de algum jogador que testou positivo. E aí Sim, como é que vai ser, sabe? Por exemplo, o técnico do Palmeiras foi diagnosticado. O técnico tem contato com literalmente todo mundo do clube. O que foi? O clube vai fechar? Os sim. jogadores vão ser testados de novo, sabe? A cada teste, a cada diagnóstico positivo vai fechar. Então é muito complicado a gente falar em volta, né? É absurdo, na verdade. E até na NBA, eles estão, para quem não sabe, a NBA vai voltar no complexo da Disney. Tá todo mundo isolado, né? Em São Paulo não, cada um ainda tem o seu centro de treinamento, parte de cada pedaço, né? Enfim, eles não estão isolados, Sim, eles não estão complexos, enfim. É uma situação totalmente diferente. com Falar que o seu certeza. Marcos fez um comentário aqui, tá doido da cabeça, tá? Pirou o seu Marcos, calma lá, pisa fofo, ainda não tá nesse nível não. Uma pergunta aqui também dele que surgiu, aproveitar que você tá com a camiseta do Fluminense aí, sobre a Ah, volta do Fred pro Flusão. do Fred. O que Bom, você acha sobre a volta do Fred aí? a volta do Fred, que foi toda midiática, né, com ele fazendo a campanha de bicicleta, a cada quilômetro rodada de bicicleta, ele saiu, né, de Belo Horizonte a Rio de Janeiro Sim, para explicar, e aí cada quilômetro ele doaria um número X de cestas básicas para alguma instituição ou para algumas famílias, não sei direito como é que foi. Então foi muito midiática, aquela coisa de bom filho a casa torna. Esperamos que dê certo, né? Mas o Fluminense tá aquele é, cemitério de velhos conhecidos, né? A gente tem o Nenê, o Fred, o Ganso, que por mais que não tenha uma idade tão avançada, já tá no nosso imaginário aqui coletivo há muito tempo. Então vamos ver. Bola para gastar, sabemos que ele tem, mas o físico que é o mais difícil, né? Porque bola a gente sabe que ele tem, que sem dúvida, desde que voltou, figurou entre os melhores centroavantes do brasileiro, sem dúvida nenhuma. exatamente. E é difícil o encaixe, né, de tantos jogadores assim, que talvez não tenham tanta velocidade, que não voltem tanto para recompor, enfim, o futebol hoje é muito Muito ego, intenso. né? É Muito ego difícil. também. Um Nenê, treinador mais Fred, jovem, né? O Odair Hellmann não é um treinador com muita rodagem, não, sim. não tem tanto aquela malemolência que um figurão pode ter, então é complicado, é complicado. Envolve coisas que a gente não sabe, né? Envolve coisas de Sim. vestiário ali, mais complicadas do que podemos imaginar. Talvez seja uma contratação até muito mais pelo extra-campo, pelo fora de campo, do que realmente pelo, pelo resultado esportivo mesmo, do que ele pode Sim, entregar dentro das quatro linhas, né? A volta sim. de um dos maiores ídolos do clube, acho que talvez o maior ídolo recente aí da história recente do clube, né? Então, isso daí pelo menos dá um up na torcida, dá um up no clube, um ar novo. Sim, com E certeza. vamos aqui para a próxima pergunta da Nayara Neves. O que vocês acham da volta do Roger Guedes para o Palmeiras? Isso aí Eu eu vou vou me deixar para o abster, Luca eu vou me responder. abster, eu vou me abster desse comentário porque serei clubista demais na minha resposta. Então, Nada a ficarei comentar quietinho. sobre. Nada a comentar sobre Roger Guedes. Apenas isso. Vamos lá E para. Japa, agora Oi? você só tá me fazendo pergunta, eu vou te fazer uma então já para te complicar, porque eu tô vendo, porque a gente conversa bastante e eu sei que você vai querer fazer essa para mim, então eu vou fazer para você primeiro. O que vocês pensam sobre o VAR? Dedo na Fique à ferida, vontade hein? aí, fique à vontade aí para falar o que quiser. Pô, ódio eterno ao futebol moderno. Brincadeiras à parte. Eu acho o VAR uma ferramenta
muito interessante, assim, né? Ou talvez o fato de você trazer a justiça, né? Talvez ao que realmente aconteceu, enfim, ao futebol. Mas ainda é uma ferramenta que demora muito para ser tomada uma decisão. Óbvio, está nos primeiros anos ainda de VAR. O VAR surgiu agora, 2018, se eu não me engano, na Sim, com Copa a do Copa, Mundo. né? Foi quando realmente explodiu assim. Então, é muito recente. Então, óbvio que vai acontecer erros, até acostumar o pessoal, o torcedor, enfim, acostumar com o VAR, mas ele quebra muito o grande ato do futebol, que é o gol, né? Sim. Pô, você vai, o cara faz o gol, você comemora, grita pela janela, xinga todo mundo, já manda aquele árbitro no. Aquele árbitro não, aquele vídeo xingando todo mundo no WhatsApp e tal. E aí o juizão faz o famoso sinal, e aí você E a gente que tá na já fica TV pequeno. vê primeiro, né? Na hora você fala, puta, vai Sim, anular. E fica aquela coisa de vai anular, vai anular, vai anular. E você viu o lance, você sabe que vai anular, porque o cara, lá. enfim, tava impedido mesmo. Ou Ou fez quando uma é pênalti, você ainda. falta, enfim. Você fica, puta, tá na cara que ele vai anular. E é complicado mesmo. E acaba estragando esse ápice do futebol, que é o gol, porque você não pode mais comemorar, porque se você comemorar, você tem que esperar o que vai sair do VAR, se vai ter alguma coisa. Sim, Então, eu acho que esse é o grande crime do VAR, que é tirar esse momento de êxtase do futebol, o grande momento do futebol, que é o gol, que é o momento que todo mundo espera. E aí vem o VAR e aí todo mundo já fica gelado. Então, sim. esse é o meu ponto contra o VAR, né? De a quebra de alegria do momento ali de êxtase que o VAR traz. Pode falar se quiser complementar isso, por É, sua opinião. eu tinha uma coisa pra falar, mas eu esqueci porque eu tô lendo aqui os comentários. Mas eu escrevi aqui de como o que eu falaria sobre o VAR, né? Que é como analisar racionalmente algo que envolve tanto a paixão como o gol, né? O futebol como um todo. A gente sabe, futebol é vivo, assim, tá virando até meu jargão, né? Na outra live eu já falei isso várias vezes, parece até a frase que eu aprendi nas últimas semanas e uso pra sempre. Mas a gente sabe que as regras do futebol foram mudando muito, assim, né? Até, sei lá, anos 70, se eu não me engano, não tinha cartão amarelo e vermelho. As substituições foram algo imposto também, o número na camisa. Então, o recuo pro goleiro, o recuo pro goleiro é muito recente, muito recente. Então a Sim, gente vê várias coisas mudando. Por exemplo, acho que talvez a mais recente assim que a gente possa lembrar é a paradinha no pênalti, que para os São Paulinos de plantão se lembram muito bem do Rogério tomando um golaço do laço do Neymar Neymar. na Arena Barueri. Foi seco da E bola, o Rogerião. essas adaptações, essas regras novas, elas mudaram completamente o esporte, né? O futebol como um todo, o cartão e tal, a linha de impedimento, bandeirinha. Mas eu acho que a mudança tão expressiva quanto essa no gol, de fato, é um pouco mais complicada. Ela deve ser analisada com um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de carinho, um pouco mais de tempo. Porque foi o que você falou, mexe com o brio, mexe com aquela coisa inata do futebol, que é gritar o gol, que é você comemorar, que você. Não é que nem o basquete, que tem 60 cestas no jogo. Futebol tem uma, duas, três gols. Então é aquela coisa de cacete. Eles vão tirar isso. Óbvio que não é assim. Não é pra gente analisar assim, né? Óbvio que o VAR não está acabando com o futebol, como dizem os mais saudosistas. Não é isso. O que a gente pede é para que ele seja usado da maneira mais justa possível, né? Que seja algo como impedimento. O impedimento ele é algo factual, ou tá ou não tá impedido. A falta, na sua essência, ela é interpretativa. Então é complicado você usar o VAR numa regra que ela é interpretativa, porque dependendo do jogo, dependendo do árbitro, dependendo do dia,
O árbitro vai marcar, não vai, dependendo do ângulo, então é complicado. Então gera muita discussão, abre muita brecha, que é o que tem acontecido, né? Então o que aconteceu muito com o VAR foi isso. A gente viu as polêmicas aumentarem ao invés das polêmicas diminuírem. O que é natural, como você falou, em algo mais recente. Do VAR ter sido tão recente, mas tem muitas polêmicas. Eu acho que não precisariam ter tantas polêmicas assim. Acho que essa é a minha opinião. Perfeito. Vou passar aqui para uma pergunta. Tem duas perguntas, na verdade. Uma do Marcos e uma do Tiago. Eu vou começar primeiro aqui com a do Marcos, porque aproveitar aí que o Márcio Gomes está na Sim. chamada e pelo visto ele é flamenguista. Comentar sobre se o Jesus realmente faz a diferença no time do Flamengo, a importância dele nesse time. Quer soltar a voz? Você que manda, quer responder? Se você quiser que eu responda, eu respondo. Então vamos lá, eu vou começar respondendo essa aqui. Eu acho que faz toda a diferença o Jorge Jesus. Eu já vi muita gente falando, é fácil também. Você tem um ataque com o Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, você tem Arrascaeta, Arrascaeta. você tem Gerson, agora você tem Pedro, Thiago Maia, enfim, você tem uma gama gigantesca de excelentes jogadores. Mas aí que mora o perigo, ao mesmo tempo que é a excelência, aí que também mora o perigo. Você controlar o ego de tantos jogadores diferentes, assim, que seriam titulares em qualquer time que eles jogassem aqui no Brasil. Jogadores que vêm peso de ouro, a gente já viu isso acontecer em muitos times. Um time investir muito, montar um super elenco e não dá certo, ter problema de ego, problema de vestiário. Sim. E o Jesus sabe controlar muito bem essa questão. O Flamengo, no começo do ano, contratou Thiago Maia, o Michael, Gustavo Henrique, Pedro, Pedro, inúmeros jogadores o que outro, seriam o outro zagueiro o do Atlético Atlético Paranaense também. Paranaense. Esqueci, o Léo Pereira, Léo se eu não me alguma. engano, né? Léo Pereira, isso. Léo Pereira. Então você organizar Pedro tantos Rocha. jogadores. Pedro Rocha, pô, tá de sacanagem. É muito cara bom junto. Você organizar esses caras, tanto no campo quanto fora, né? O Gerson, quando na primeira passagem do Fluminense, era meia de criação, jogava mais ofensivamente. Ele recua o Gerson para fazer esse papel de segundo homem do meio de campo, coisa que o Gerson nunca fez. O Gerson, pô, monstro, o melhor volante do campeonato. Enfim, ele além de interferir muito bem taticamente dentro das quatro linhas, conseguir implementar um modelo de jogo muito bom. Ele ainda, eu acho que a parte mais difícil, ele faz muito bem também, que é manter esses egos controlados, né? Conseguir administrar o time todo. Óbvio que o Campeonato Carioca teve as pausas, enfim, por causa do Corona, mas mesmo assim, no período que estava tendo o jogo e agora o Flamengo continua dominante, não perdeu o jogo. Então eu acho Sim. o trabalho do Jorge Jesus excelente. Acho que eu falei pra caramba, pode, se quiser complementar, falar alguma coisa Em aí. comparação a mim, você falou nada, né? Porque quem fala pra caramba aqui sou eu, né? Para de falar. Então eu só serei pontual. Eu acho que o trabalho do Jorge Jesus é excelente e é muito eficiente. Eu não vou Sim, entrar em pauta que é uma desculpa para quem pensa isso, mas eu acho que é uma análise completamente ignorante você querer defender o Abel Braga e falar que com o Jorge Jesus chegaram os grandes jogadores e tal. O que é mentira, a base do Flamengo era praticamente a mesma do time do Abel para o time do Jorge Jesus. Chegaram sim, sim os dois laterais, que são a base do time do Jorge Jesus, mas isso é mérito dele, que montou o time baseado nos dois laterais, que enxergou nos dois o que eles poderiam oferecer. E eu só não acho que o Jorge Jesus seja revolucionário ou coisa do tipo. sim, Ele é muito eficiente, um treinador muito bom e só. Não temos que enaltecer tanto, não temos que colocá-lo em patamares tão elevados, porque é muito recente ainda, né? Veio, conquistou tudo o que participou, basicamente, mas vamos com calma. Ele não tá nem um ano aqui no Brasil, né? Vamos com calma, deixa ele ficar um tempo, deixa ele mostrar mais ao que ele veio, mas máximo respeito.
sem dúvida nenhuma. Claro. E agora outra pergunta aqui, capciosa, de Thiago Pilon, papai Pilon, que o filho dele nasceu esses dias aí, o Miguelito, figuraça, São Paulino roxo. Vamos aqui, ele perguntou, falou pra gente montar a seleção, a nossa seleção do mundo. Se o mundo tivesse uma seleção e você fosse o técnico, Luca, quem são os 11 que você bota pra jogar? Jogadores que estão jogando, claro. Jogando hoje, Jogando hoje. com clubismo ou sem clubismo? Aquela misturinha assim, né? Não vamos, não Tá. vamos Aquela tirar o clubismo. malemolência. Tá. Clubismo ali, Então, depois volta. eu vou montar a minha, depois você monta a tua e o pessoal aí vota qual que é a melhor. Vai ter que Perfeito. ser no improviso, assim, a gente não sabe muito bem. Mas, no gol, eu vou de Fernando Praz, sem dúvida nenhuma. Enquanto Fernando Praz estiver vivo e jogando, ele será meu goleiro. Fernando Praz, na lateral direita, Daniel Alves, zagueiros, Van Dijk e Van Dijk e Sérgio Ramos, e na lateral esquerda vou colocar Marcelo ainda, craque de bola. Vou de Casemiro, quem mais? Casemiro, dá uma dica aí, Se dá uma vira nos dica aí. 30. Casemiro, eu não Quem sei, mais? esse camisa 8 aí. Camisa 8, quem que pode ser? Não faço a menor ideia. Tô pensando nas nacionalidades. Eu vou pôr. Pô, me dá uma dica aí, Japa. Pelo Pô, amor de futebol Deus. inglês, Então, Guardiola. eu vou de Casemiro, De Bruyne. Vou faltando um. Casemiro, De Bruyne. E vou de Messi numa ponta, óbvio. Neymar Júnior na outra, óbvio. E no ataque, Cristiano Ronaldo, óbvio também. Fico devendo esse camisa 8. Eu acho que eu vou de Bruno Fernandes, camisa 10 do Manchester United. Desde que chegou a Premier League, foi o jogador que mais participou de gols ali. Então, o Gustavo falou o Kanté aí, mas eu acho que o Kanté e o Casemiro juntos ali vão. Eu não precisaria dos dois juntos, né? Então eu vou de Casemiro, Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne. Essa Vamos completamente de cabeça, sem pensar em nada. É isso. Vamos lá. A minha para bater esse time do Luca mais fácil. Eu vou com Neuer no gol. Ainda tenho uma paixão por esse alemão, que é sacanagem. Craque de bola, revolucionou a posição. Neuer na direita eu vou com o Dani Alves ainda, apesar do Trent Alexander-Arnold tá ali, Tá cafungando, ali. mas ainda tem muita estrada para chegar no Daniel Alves. Na minha zaga eu vou de Sérgio Ramos e Piquet. Na minha lateral esquerda, Marcelo. Meu primeiro volante eu vou de Casemiro. Meu camisa 8 eu vou de Toni Kroos, Real Madrid. Meu 10 eu entrego para De Bruyne. Meu ataque eu vou com o clássico Neymar na esquerda para o delírio Diamante e Thiago Pilon. Cristiano Ronaldo caminha 9 e Messi pela direita. Não precisa nem pensar que a minha seleção ganha da sua. Ah, Até porque tem 11 jogadores, né? Vamos partir desse a minha também princípio. teve 11. Eu coloquei o Bruno Fernandes ali. É Tony Kroos foi um verdade. bom nome. O Tony Kroos foi um bom nome. Se eu tivesse pensado nele, teria colocado. Mas Piquet e Sérgio Ramos, você vai me desculpar, Van Dijk é o melhor zagueiro do mundo. Pode falar o que quiser, modinha ou não, o holandês é brabo, então não tem o que fazer. Então vamos lá. Mandar um salve aqui pro Vitor Alves, o Peter, meu amigo de Limeira, muitas noites aí. Abração. Grande Bolivesgo, um abraço Boa pra você, Bolivesgo. situação. Grande Peter, a gente perde até o foco. É, outra pergunta que surgiu aqui foi qual Manda o seu bala. lateral esquerdo do seu time, Marcelo ou Roberto Carlos? Do meu time? Do seu time. Bom,
eu sou de 98, eu não assisti muito o Roberto Carlos, apesar de dele ter sido revelado de fato para o mundo no meu time, no meu Palmeiras. É, não vi muito, mas com essa nova leva da gente poder acompanhar os jogos antigos e eu sempre gostei de assistir e tal, eu vou com o Roberto Carlos. Eu acho o Marcelo um craque para sua posição ali, é o que muita gente fala. Ele é muito diferente de todos os laterais do mundo porque ele é craque, mas eu acho Exato. que o Roberto Carlos muito diferenciado, assim. Sou fã desse cara, então vou de Roberto Carlos. Perfeito. Pessoal aqui falando, faltou o coach. E aí, qual é o seu coach, Luca? Pepe Guardiola, sem dúvida nenhuma. Na Pô, lata, bom. Bom, como você foi com o Guardiola, só nos resta Jürgen Klopp, então eu vou uma com boa. o técnico do Uma boa. Liverpool. Amanda Ô, falando aqui com Japa, a... Oi? antes de qualquer coisa, antes de você emendar mais uma pergunta aí, mandaram uma Claro, pergunta no chat ontem pra gente e acho que não podemos deixar passar essa. claro. Que acho que é a pergunta que não quer calar, né? Quem Sim. que é o mais bonito do véu de noiva? Bom, isso aí o público define, né? Isso aí vamos deixar com o pessoal, isso aí. Eu Deixar com o sou pessoal. clubista nessa ao extremo, eu nunca vou falar que é o Luca. Tenho certeza que a resposta dele é a mesma. É a mesma. Então, Exatamente. como eu não vou Exatamente. sair, no clubismo não vai sair dessa pergunta, então Tá certo. sou mais eu, Deixando bem sempre. claro que foi um admirador secreto aqui que mandou pra gente a É pergunta. Não anônimo. foi, A gente não completamente sabe anônimo. quem é. Não Não. sabemos quem é essa pessoa, tá? Mas vamos atrás, viu? Vamos Vamos atrás. atrás. A gente vai dar essa pergunta para você, fica tranquila. Próximo quiz do VDN é justamente esse. Boa. Pergunta aqui, duas perguntas, hein? Surgiu aqui, uma de Gustavo Manda. Garcês, o Trapper de Santos, e a outra Thiago Pilon. Daniel Alves ou Cafu e Cristiano Ronaldo ou Fenômeno. Sem clubismo. Sem clubismo. Cristiano Ronaldo, nem a pau. Fenômeno está no meu time, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã do Fenômeno. Muito fã de Cristiano Ronaldo também, porém, Ronaldo Fenômeno, o que a gente tem dele de imagem, óbvio, mais recente, a gente viu ele jogar, claro, mas o auge dele a gente não pegou, e você assistiu os jogos dele, assim, o que ele fazia era imbatível, assim, eu acho ele de talento, assim, bola no pé, eu acho o Ronaldo Fenômeno muito craque. Você sabe disso, que eu sou muito fã de Ronaldo. É, tendo a colocá-lo apenas abaixo de Pelé na lista dos brasileiros, mas para mim é páreo duro ali. Ronaldo é muito bom. E Daniel Alves e Cafu? Aí você tá só me complicando, né? Você tá hoje brincando de Silvio Santos. Só manda É para mim as óbvio. perguntas e eu respondo, tá certo. Hoje é minha vez de brincar. Eu vou de Daniel Alves, eu não tô nem aí. Cafu, máximo respeito. Três finais seguidas, dois títulos, algo que poucos conseguiram, e acho que os que conseguiram são brasileiros, mas Daniel Alves, aí meu pai falando Cafu, mas não. Daniel Alves é muito, muito, muito craque. Não que o Cafu não seja, Cafu era muito bom também, mas eu Sim, acho que o Daniel Alves é diferenciado demais, assim, no futebol já mais moderno, o Daniel Alves fez parte do melhor time dos últimos anos, dos últimos bons anos, é o revolucionário time do Barcelona de 2009, 2011, enfim. Foi até pouco tempo o maior assistente do Messi, o que não é pouca coisa. Então, falei, máximo respeito ao Cafu, jogou no meu Palmeiras também. Foi parte do, talvez, o melhor Palmeiras de todos, Palmeiras de 96, o ataque dos 100 gols. Mas Daniel Alves, máximo respeito por Daniel Alves. perfeito.
Bom, eu vou responder aqui me escondendo, mas eu prefiro, se eu tivesse que escolher, seria Cristiano Ronaldo e Daniel Alves. Um pouco polêmico aí, o pessoal mais antigo deve estar pirando e me xingando. Fiquem tranquilos, eu seguro a bronca. Eu acho o Daniel Alves, exatamente o que você falou, um do lateral, sendo peça importantíssima, com um apoio muito forte de um dos melhores times dos últimos tempos, o melhor time dos últimos Sim, tempos, o Barcelona do Tic-Tac, enfim. E o Cristiano Ronaldo, eu acho o Ronaldo mais jogador, eu acho ele mais técnico, mais talentoso, é aquilo que a gente gosta de ver, né? O drible, enfim, ele começa irreverente, né? Mais irreverente, o plástico. futebol é irreverente, mais plástico, ele começa um pouco mais um jogador mais de velocidade, tem as lesões, precisa se adaptar, volta para centroavança fazendo um trabalho excepcional, mas infelizmente você não tem como tirar do currículo as lesões dele, isso é algo que aconteceu, não tem como a gente tirar isso, isso é um fato, aconteceu, e mesmo com isso ele ainda conseguiu ser muito campeão, né? Eu acho que isso é um fato para se Sim, levantar o cara em todos os pontos possíveis, mas o Cristiano Ronaldo é um cara que está 15 anos no topo, todo mundo, né, acho que é senso coletivo, quase todo mundo que fala ou acredita que o Messi é o segundo melhor jogador de todos os tempos, atrás do Pelé. E muita gente ainda discute, ainda tem muita dessa discussão do Cristiano Ronaldo com o Messi. Então, só do cara ser comparado com o Messi, não que o Ronaldo não seja, o Mourinho, até se não me engano, o Mourinho fala que o Ronaldo é o melhor jogador que ele já viu assim, sim. mas 15 anos no topo, 15 anos que o Cristiano Ronaldo mantém um físico excelente, não para, fazendo gol, sendo o melhor do mundo, sendo campeão da Eurocopa. Então, com muita dor no coração, amo o fenômeno. Uma das melhores narrações que tem é o nome do. É o Luciano do Vale, né? Narrando aquele gol de cobertura dele na Vila Belmiro. Mas E se eu não me infelizmente engano, hoje é essa. aniversário de Luciano do Vale. É sério? Ah, sim. Ou é aniversário de nascimento, ou infelizmente aniversário de falecimento. Me corrijam aqui. Mas independente de qualquer coisa, a nossa homenagem ao grande Luciano do Vale, um cara que com certeza revolucionou o esporte brasileiro, porque é um cara poliesportivo, né? Um cara que narrou Sim. Basquete? corrida, basquete, que trouxe o basquete para o Brasil, foi Sim. um dos pioneiros de trazer o basquete tanto masculino quanto feminino, narrou corrida, narrou Fórmula 1, narrou Indy, Indianápolis, narrou boxe. Hoje na Band passou uma luta do Maguila com a narração dele, narrou sinuca. O Luciano do Vale trouxe sinuca para a TV. Então foi um cara que com certeza revolucionou o esporte no Brasil. É a maneira com que a gente com que o esporte é transmitido para a gente hoje é com certeza fruto de Luciano do Vale, um craque que nós dois temos uma paixão especial por uma narração dele, inclusive do Ronaldo, que você o Ronaldo? deixou de fora, a Deixei. Não fala narração isso, não fala isso. a narração do gol de cobertura do Ronaldo aqui na Vila Belmiro, Sim. em que ele vai à loucura, né? Ele vai demais, demais. E essa narração tá escolhida por ele, pelo Luciano do Vale, como uma das preferidas da carreira dele. Você vê poucos anos antes dele falecer, e ele escolheu como uma das favoritas dele, tá lá no Museu do Futebol, é, é, escolhida por ele. E aí o Sal tá me corrigindo. Ontem foi aniversário de nascimento, então ontem e hoje tanto a Band quanto a Globo escolheram passar várias das suas narrações mais importantes e tal. Então, um grande abraço e um beijo para a família de Luciano do Vale e um obrigado onde quer que ele esteja por tudo que ele fez por nós, com certeza. Perfeito. Palmas para mim. Lindo. Agora outra pergunta aqui.
Mais uma Legal. da Enciclopédia das Lendas, né? Mandar um abraço aí, agradecer aí pela audiência. Copa do Mundo com 48 seleções. O que esperar? Um abraço também pro Lucas Joaquim aí, né? Carência, quarentena, a gente fica sozinho. Um abraço, Ju. Pode Tamo responder aí. junto. Copa do Mundo com 48 seleções, o que esperar? A gente falou um pouco sobre isso, né, Japa, na outra live. Sim, É, o que eu acho é que nessa última Copa do Mundo a gente já acompanhou seleções com uma seleções razoáveis assim, né? A gente viu máximo respeito à classificação do Panamá, máximo respeito à classificação dos clubes das seleções africanas, do Egito, o que o Salah marcou no último pênalti, a do Panamá também foi super sofrida. Porém, com 32 seleções, a gente já vê grupos com seleções muito fracas. As seleções no Oriente Médio, seleções aqui da América Central, a gente já vê seleções muito fracas assim, com a técnica, né? Países pequenos, então não tem tanto aquele investimento e tal. Não vou entrar no mérito sociocultural, contexto histórico de nada. Até porque, por exemplo, a última Copa do Mundo, a Itália, por exemplo, não se classificou. E aí, sim. Grande Islândia, que a gente brincou tanto, o país com 300 mil habitantes, se classificou. Mas eu acho que no primeiro momento, assim, até as coisas se estabilizarem, o que tende a acontecer é o nível abaixar um pouco e os jogos serem um pouquinho mais chatos de se assistir. Então eu acho que um jogo, por exemplo, entre a Arábia Saudita e, e Honduras, que é um jogo que já se acontece nessas últimas Copas, vai ser um jogo mais recorrente nas próximas Copas. E é natural que a qualidade caia. Falei, não estou fazendo juízo de valor nenhum. Não acho que a Copa do Mundo tenha que ser entre apenas 10 seleções. Porém, o que se esperar é isso. Ao mesmo tempo, espera-se uma festa muito maior, uma festa muito mais plural, uma festa muito mais diversa, com muito mais culturas do mundo inteiro, que provavelmente será o outro lado da moeda muito positivo, né? Então a gente vai acompanhar. E aquela coisa, pode ser que esses países invistam mais no esporte, invistam mais no esporte em geral e melhorem, enfim, e a gente eleve o nível ao invés de abaixar. Essa é a minha opinião aí, sem embasamento nenhum também. Perfeito. A Ô gente tem Japa, aqui. Oi? a gente tem esses 15 minutos, eu queria te fazer duas perguntas, não sei se você tem alguma coisa na cabeça, mas eu acho que são perguntas um pouco mais demoradas assim, então vamos tirar essas últimas duas coisas. Para a gente falar um pouco sobre a final única da Libertadores e tudo que envolve. E eu queria fechar isso voltando lá no começo, falando um pouco sobre esse manifesto do Fluminense e do Botafogo, porque eu acho que é algo muito importante para o futebol como um todo, não só para o futebol carioca. Eu acho que a gente podia voltar nisso, porque falei, eu acho que vai ser um marco importante assim o que esses dois clubes fizeram. Então responde aí sobre a final única da Liberta e o papo é seu. Vamos lá, sobre a final única da Libertadores. Se não me engano, inclusive, foi até uma pergunta aí que a Sim, gente recebeu no Instagram. mandaram ontem pra gente isso. Exatamente. É, quando eu descobri que ia ter final única e tal, eu fiquei, putz, sacanagem. Que ruim, sabe? Você afastar o público, o jogo, pô, Flamengo e River, Brasil e Argentina, eles vão jogar no Peru, né? Mas depois do jogo, cara, eu achei muito bacana, assim, essa questão do jogo único. Ele traz uma áurea
muito legal de, tipo, é aquilo, você só tem aquele jogo, é tipo a final, é a grande final, então ser um jogo, não ter aquela de jogo de volta, não deu essa semana, a gente foca tudo semana que vem, não, você tem que focar tudo naquele jogo e meu, proporciona momentos incríveis, como foi o Gabigol, né? Se fosse um jogo de 2 jogos, aquilo ali seria, tipo, épico, lógico, faria muita diferença, mas a gente só saberia no segundo jogo. E por ter sido um gol, um jogo único, né? Caraca, travei aqui legal. Acaba dando toda essa emoção, cria uma áurea maior Sim. em volta do jogo. Mas é muito triste pelo que eu citei primeiramente, né? Do lance de você afastar Flamengo e River. Não foi no Monumental, não foi no Maracanã lotado. Foi em Peru, que tipo, beleza, se movimenta, né? Foram muitos torcedores para lá e tal. Mas você tem que ter um poder aquisitivo muito bom para ir no Peru. Não que se fosse no Sim. Maracanã você também não ia precisar ter, porque o ingresso seria É, caríssimo. mas nem Mas se óbvio, compara, né? né? Mas nem se compara. Então, cara, muito difícil mesmo. Eu, como sou um pouco mais tradicional, apesar de ter respondido Cristiano Ronaldo, eu voto no. Eu preferiria manter 2 jogos, porque você atrai, você leva a torcida mesmo, sabe? Tipo, pô, final da Libertadores, o Flamengo não jogar no Maracanã, sabe? Jogar no Peru. Nada Sim. contra o Peru. Muito legal, quero ir muito pra lá. Mas você tirar uma final de Libertadores do Flamengo, do Maracanã, tirar do River uma final de Libertadores do Monumental, chega até a ser um crime, né? Sim. Então, essa é a minha É, opinião sobre isso. eu vou falar brevemente, porque eu quero falar mais sobre o manifesto, Sim. e vou deixar até uma palhinha, uma propaganda do nosso podcast que está para sair aí no próximo mês. Estamos preparando com o nosso editor Luca Moreira. Estamos testando as melhores possibilidades de fazer gravação em casa, né? Mobile Sim, completamente. sim. E eu acho que essa questão do jogo único, ele tem muito a ver com um dos programas que a gente pensou em fazer, que é sobre descolonizar o pensamento, né? É, essa é uma teoria muito nova, muito acadêmica, assim, mas basicamente é a gente olhar para a América Latina com os olhos latino-americanos, né? Não, Sim, sim. não olhar para a Champions League e falar assim, puta, final única lá no país de Gales, olha que lindo, sabe? Beleza, é lindo para eles, para a gente talvez não seja, e espero que não seja mesmo, porque como você falou, sim, a final única ela é mais emocionante, a final única ela é mais, ela envolve mais emoção e tal, mas eu acho a final única perfeita para uma final de campeonato estadual. São Exato. Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Santos e não sei quem. Aí fecha o Morumbi, metade, metade é isso, entendeu? Aí sim, final única. Porque a gente viu lá na final única da Libertadores de 2019 quem tava protegendo a bola eram os Stormtroopers do Star Wars. E eu, bom nerd que sou e adoro Star Wars, achei aquilo ridículo. O que tem a ver os Stormtroopers protegendo a bola no Peru numa final de Libertadores, sabe? Os Flamengo e Libertadores da River. América. Tá no nome, os Libertadores da América, não é qualquer nome. Então a gente tem que pensar nisso, contexto histórico. A gente sabe, foi uma massa rubro-negra para lá, mas a gente sabe quem dessa massa foi para lá. Como você falou, beleza, o ingresso aqui não seria barato, mas ele com certeza seria Seria muito mais barato. de 3 a 4 mil reais mais barato do que foi lá, porque eles tiveram Exato, que exato. arcar. E na Europa a gente tem a coisa do trem, a mobilidade, né? Se você pegar o tamanho da Europa como um todo, é como se fosse o Brasil só. Então, são inúmeras questões que a gente tende a acreditar que a Conmebol não colocou na mesa, porque é, é,
saber que ela colocou na mesa e mesmo assim votou pela final única, eu acho que é a, a, a prova final, assim, que o futebol moderno, esse futebol moderno ruim, esse futebol moderno europeu ganhou. Então, falei que ia falar pouco, mas se vocês acharam interessante, no nosso podcast será uma pauta muito melhor, porque a gente vai falar do contexto no geral, a gente vai falar mais da Europa, vai falar mais daqui Exato. do povo latino-americano, então é isso. Temos Isso não se 8 minutos aplica aí, nem. E pode só um falar. pequeno comentário, isso não se aplica nem só que você falou da descolonização, não é nem só na questão de final de Libertadores, de evento, né, enfim, de ser uma partida única ou não, mas no cenário também do futebol em si, né? Eu vi uma fala dos cursos, enfim, da THE 360, do cara do Sim. River, de um diretor do River Plate, que ele fala: a gente forma jogadores sul-americanos. A gente não quer formar jogador europeu, a gente quer formar jogadores sul-americanos, a gente quer ter essa diferença, porque a gente joga na América do Sul, a gente não joga na Europa. Que Então é bem somos bacana. latino-americanos, né? Somos Não latino-americanos. somos europeus, Não, né? é, Então a gente tende a exatamente. levar em todos os sentidos do futebol e querer ser igual à Europa, enfim, ou imitá-los, e não é bem assim, a gente é totalmente Não, diferente, né? definitivamente não é. Eu falei, para mim, assim, eu ficaria mais meia hora discutindo, então vocês não perdem por esperar no nosso podcast. Será um programa de 2 horas, será um programa com convidado, porque é um papo muito interessante. Sim, Falei, por mais que ele seja uma discussão nova, uma discussão que tem vindo da academia, a gente consegue discutir porque é algo muito vivo na gente, né? O Brasil sim, pode ser o país menos latino dos latinos, mas somos latino-americanos, somos da América do Sul, somos vistos como sul-americanos, então eu acho que foi como você falou, é uma discussão muito interessante e dá muito pano pra manga porque é o que a gente gosta, né? A gente não quer só falar de futebol, a gente quer falar de tudo. E eu acho que essa discussão ela é perfeita para isso, porque a gente consegue falar de muita coisa assim com o plano de fundo do futebol. e também somos pentacampeões Europa. Fica de olho aí, hein, meu parceiro. Somos pentacampeões, os 3 maiores jogadores de todos os tempos são sul-americanos. E você, abaixa a Pelé, bola, Europa. Fica na para miúda. quem acha que eu estou falando besteira, Pelé, Maradona e Messi, não tem o que discutir. Quarto lugar, até podemos colocar ali o Johan Cruyff, mas o top 5 eu vou colocar sim Mané Garrincha, que jogou com essas duas camisas. Então, dos meus 5 maiores jogadores de todos os tempos, 4 são sul-americanos, 2 brasileiros e 2 argentinos. Então, é isso, não é essa brincadeira, por exemplo, que nem o Gustavo falou, tem que respeitar mesmo. Mas não é só isso, é só uma questão de dividir mesmo. O europeu pode ser um povo mais frio e o sul-americano um povo mais quente. Mas vamos na raiz disso, vamos. Por que, que é mais frio? Por que, que é mais quente? Ou beleza, estudou, viu que não tem nenhum problema chamar de frio, chamar de quente, beleza. Mas não trata um como certo e o outro como errado. A gente vê até nós mesmos brasileiros sempre falar: argentino é fogo, jogar na Argentina é isso, jogar no Uruguai é aquilo. Mas o brasileiro também gosta de uma boa briga. É difícil você ir aqui nos nossos comentários tem inúmeros craques de society da Baixada Santista. E eu acho que de todos esses que estão aqui comentando, eu pessoalmente já briguei com todos. Então, brasileiro também é bom de briga, brasileiro gosta de uma briga, gosta de dar uma porrada aqui e ali, gosta de um zagueiro, como falam. Então, não é só aquela coisa de uruguaio, de argentino. Então, eu acho que desmistificar essa coisa toda é muito interessante também e é uma discussão que dá muito o que se falar. Exato. Bom, a gente tem aí os últimos 5 minutinhos de live, 5 ou 4, estamos aqui no final. Como não vai dar tempo de falar sobre nós dois falarmos Isso, sobre o Botafogo, o Fluminense, eu passo a sim. palavra para você.
Quer que eu fale ou sobre... quer fazer um bate-bola aí, que você é bom Não, em fazer bate-bolas? pode falar à vontade, e aí a gente já parte para finalizar a Tá bom. live. Eu Mandar aqui o vou. Gustavo, saudades do Society. Eu também tô com muita saudade de fazer gol. Marcos De Haddad, ficar na back de banheira. fazenda. Marcos Haddad, que inclusive é um back de fazenda, né? Clássico. Clássico. Cabelo Canhotinho. curtinho, barba feita, meia do Grêmio Barueri É isso e aí. manda a bola lá pra puta que pariu. É Bom, isso vamos aí. caminhar pro final da live, Luca. Pode terminar A aí. gente tem Começamos com aí Fluminense e três. Botafogo e vamos terminar E com acabaremos Fluminense e com Fluminense e Botafogo. Botafogo. Temos aí 3, 4 minutinhos, eu serei breve. O que eu quero fazer só então instigar vocês que estão nos assistindo a ir atrás e ler o manifesto, porque eu acho que foi uma jogada muito interessante, assim. Como eu falei, o Botafogo e o Fluminense assinaram um manifesto contrário ao jogo de hoje, de Fluminense e Botafogo, que é a semifinal da Taça Rio. Assinaram um manifesto em conjunto. Foram os únicos dois times a irem contra a volta do Campeonato Carioca. É, Estamparam na camisa, respeitem a nossa história. Dois clubes é, gigantescos, de dois clubes históricos do futebol brasileiro e mundial como um todo. Então eu acho que, como eu falei, foi um momento muito histórico. Eles pontuaram coisas muito interessantes, como o Japa falou da NBA, que a NBA vai ser o centro, vai todo mundo ficar reunido, vai ser uma coisa um pouco mais controlada, que posso dizer assim. E a FERJ, a Federação Carioca, tinha no documento, tinha falado que os jogos só seriam jogados no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nos estádios Newton Santos, estádio do Botafogo, no Maracanã, estádio municipal, e em São Januário, estádio do Vasco. O que não se cumpriu. Hoje, por exemplo, o jogo não foi nenhum desses três estádios. Então, logo de cara, a própria FERJ descumpriu o que tinha assinado, que tinha proposto no regulamento. Então, a FERJ tá gostando de descumprir regras. Uma das coisas da MP 984, né, a famosa MP do Flamengo, que está dando tanta polêmica, deu tanta polêmica por isso, porque a FERJ tinha contrato de exclusividade com a Globo e rompeu esse contrato, deixando o Flamengo transmitir o seu jogo. Então, como eu falei, sem entrar em juízo de valor, a FERJ está descumprindo o que tem prometido. Então, é aquela coisa que fica. Os jogos serão só no Rio de Janeiro. Tudo na capital, Rio de Janeiro, cidade. Beleza. O estado do Rio de Janeiro não é um estado gigante, mas ainda é um estado com outras centenas de cidades. E os clubes pequenos? Como é que ficam? Por mais que os clubes pequenos, todos os clubes pequenos do Rio de Janeiro assinaram pela volta do campeonato, mas como é que eles vão se locomover? Quem que vai pagar a conta? Quem que vai pagar a conta se um jogador se contaminar, se um jogador se contaminar e contaminar alguém da família? Como é que ficarão isso? Como é que ficará tudo isso, né? Como é que a FERJ vai se responsabilizar? A gente sabe que não. Então, foi o que eu falei, a live está acabando. Então o que fica é isso, que a nossa indignação, eu que estou falando mais, mas antes eu e o Japa conversamos sobre. Então que fique essa indagação nossa e que tenhamos instigado vocês, que vocês leiam um pouco sobre isso, para quem gosta de futebol, claro, e para quem não gosta, porque envolve muita coisa. Como eu falei, envolve Globo, envolve federações, envolve clubes, envolve presidentes da República, porque o presidente da República quem assinou a MP 984. Então, é isso, assim, isso eu acho que é um reflexo de tudo que se tem feito no futebol brasileiro como um todo. Perfeito. Com essas belíssimas palavras e explicações, tem aqui 25 segundos restantes. Agradecer, Luca, agradecer todo mundo aí que ficou na live. Muito obrigado, não Obrigado, percam. Mais debates virão, tanto aqui quanto no podcast. com A gente vai certeza. conseguir debater com mais calma, com mais tranquilidades. Não Isso aí. percam, sigam o VDN. Essa semana a gente vai ter novidades.
e abraço a todo mundo. Valeu, gente.